Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e toda segunda-feira está aqui no Nova Manhã Araçatuba falando sobre investimentos e educação financeira. Na coluna de hoje, o Neto fala sobre a taxa Selic e a sua influência sobre o custo de vida e também sobre os investimentos. E aí, Neto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, Lilian. Bom dia. Bom dia, JJ, todos os ouvintes. Taxa Selic, né? Taxa Selic. A gente está numa situação boa em que é melhor produzir ou investir. O que fazer neste momento? O que é essa taxa, né? Então, essa taxa, a famosa taxa Selic, a gente ouve a todo momento falarem na televisão, né? Serviço de liquidação e custódia, essa é a tradução da taxa Selic, né? É uma taxa, assim, relativamente nova, não foi criada há muito tempo, né? É uma taxa ainda criada para ser uma referencial sobre a taxa de juros do país, né? Então, o que ocorre é assim, todos os valores dos títulos públicos no país, eles estão referenciados pela taxa Selic. Então, a taxa Selic seria a taxa mínima, né, para quando você vai fazer algum tipo de investimento, algum título do Tesouro Público, né? Porque o título do Tesouro Público é quando você está comprando, na verdade, uma dívida do governo. Então, quando você está comprando, o governo já fala, de acordo com a taxa Selic, é o seguinte, eu vou pagar no mínimo esse valor. Então, se, por exemplo, um título público custa 14% ao ano, taxa Selic seria 14% ao ano. Hoje a gente vê que a taxa Selic está em 12,75, né? Houve um aumento aí a semana passada, né? E a cada 4 meses o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, se reúne e eles definem, de acordo com a conjuntura econômica que o país está vivendo, se nós vamos reduzir ou aumentar a taxa Selic, né? Então há essa reunião aí. Do Conselho de Política Monetária. E um grande problema que tem é que quando aumenta a taxa Selic, significa que o governo está precisando de dinheiro. Então, a ideia é, compre nossos títulos porque nós estamos pagando um valor atraente. Então comprem, porque quanto maior a taxa Selic, mais as pessoas vão querer investir. Quem são os grandes compradores de taxa Selic, né? Geralmente são grandes corretoras, grandes bancos, são agentes internacionais também, outros governos compram a taxa Selic e se transforma num credor da dívida brasileira, dívida pública brasileira, né? E a dívida pública a gente sabe que já bateu os trilhões de reais, né? Então o governo ele fatia essa dívida em vários títulos públicos e vende. E as pessoas compram essa dívida e viram credores. E o que atrai a pessoa a comprar é a taxa Selic. Quando a taxa Selic começa a reduzir, os investidores ficam menos interessados em comprar títulos públicos. E dessa forma, o governo ele tem menos quantidade de dinheiro entrando por meio dos títulos públicos. Então, o governo, na economia, a gente fala que o governo adota uma política fiscal expansionista, né? Uma coisa assim que é um outro assunto, um outro dia, que é uma coisa bem técnica, né? Isso daí, os reflexos disso sobre a economia é o seguinte, quanto maior a taxa Selic, menor o desenvolvimento econômico, menor o crescimento econômico. Por quê? Porque os investidores, os grandes investidores, eles ficam ali num dilema. Ou eu invisto na produção, para eu ganhar tantos por cento na produção, e eu tenho impostos, preocupações diversas que o empresário brasileiro tem, ou simplesmente eu coloco esse dinheiro no banco e deixo rendendo. Então a pergunta é, será que valeria a pena eu deixar o dinheiro rendendo a 12%, 13%, 14%, 17%, depende da taxa Selic, ao ano, ou se é preferível eu investir na produção e receber sobre esse capital que eu tenho uma taxa de retorno, que a gente chama de taxa de retorno sobre o investimento que você faz em ativos para começar a produzir, e e o empresário faz essa comparação, ele faz esse comparativo. E o que ocorre é, aumentou a taxa Selic, o país ele começa a crescer menos. Se reduzir a taxa Selic, o país começa a crescer mais. Então é esse dilema que nós estamos vivendo agora, né? E aí, quando ocorre esse tipo de coisa, eu me lembro muito de um termo, quando a gente tinha a inflação muito alta, lá na década de 80, de ciranda financeira. Aí os juros aumentam, os bancos acabam ganhando, aí as pessoas compram, como você disse, o título público, porém, você acaba apostando na inflação, o que é algo perverso, então para mim soa como algo negativo.
A gente está entrando novamente em uma ciranda financeira? Explica para a gente se é esse o raciocínio mesmo, e tanto Sim. do ponto de vista prático quanto conceitual sobre esse mecanismo da economia. Ciranda financeira é um termo muito utilizado ainda na década de 80, quando o país ele estava vivendo num momento em que ninguém queria produzir, as pessoas só queriam investir. Existia um investimento chamado overnight, que te dava uma valorização do dia para a noite, só que naquela época a inflação era por volta de 70%, né, ao mês. Então, você colocava o seu dinheiro, então imagina que o seu dinheiro ele vai valorizar pelo menos, no mínimo, né, de acordo com a inflação, e o banco tinha que dar um pouquinho percentual, um pouquinho superior a isso, ele ia valorizar no mínimo aí 2% ao dia, 3% ao dia. Ao dia. Né? Ao dia, que era a média que tinha na época, né? E o que acontecia? As pessoas pensavam o seguinte, não compensa trabalhar, não compensa criar uma empresa, não compensa investir, não compensa comprar equipamentos para fazer produção. O que compensa? Colocar o dinheiro no banco e deixar o dinheiro rendendo. Aí o que o banco faz com o dinheiro, claro, a gente já sabe, o governo, os bancos simplesmente eles emprestam para as pessoas e há um juros muito alto. Então, o que cria a ciranda financeira? É que o país ele passa por uma financeirização, ou seja, o país ele começa a viver apenas do financiamento de juros, de empréstimos, e a parte produtiva ela termina por se transformar em algo secundário, não existe mais uma preocupação na parte produtiva. Todos os incentivos para a produção perdem totalmente o sentido, porque a pessoa prefere investir o dinheiro numa situação dessa do que produzir, e você perde também na economia a gente fala, você perde o horizonte, né? Você não sabe o que vai acontecer. É como se eu fosse um piloto de avião voando nas nuvens no Himalaia, né? Você não sabe o que está à sua frente. Então, os investidores eles ficam com muito medo, investidores assim, produtivos, né? Os empresários. Eles ficam com muito receio em investir, né? E a ciranda financeira, ela ocorre e ela acaba alimentando a inflação. Então, isso daí vem por meio da indexação de valores, de preços, de taxas, de tabelas, uma série de outras coisas. Impostos começam a ser indexados, salários começam a ser indexados, e a gente tem o quê? Um aumento sistemático de todos os custos e de todos os preços de produtos dentro de um país. E entramos, então, numa situação que nós chamou na época de ciranda financeira. Pode se repetir? Sem dúvida, isso daí pode se repetir. Então, o governo precisaria de muito cuidado agora na parte financeira, que seria de política monetária, para tentar segurar a taxa Selic, né, para não aumentar tanto, e também para tentar segurar a inflação, né, que a inflação agora, porque a taxa Selic subiu, porque a inflação está alta, só que ela acaba retroalimentando a própria inflação quando o governo adota esse tipo de política. Mas já não há uma indicação do Copom de que a Selic pode ainda aumentar um pouco mais na próxima reunião? Quanto maior a inflação, a tendência do governo é que ele aumente a taxa Selic, porque o governo tem dívidas, né? E como que o governo ele banca as dívidas dele, né? E o governo precisa de dinheiro, então para ele conseguir pagar essas dívidas, ele aumenta a taxa Selic. Aí mais atrativo fica, mais pessoas compram títulos públicos. Aí quando eles compram esse título, o governo simplesmente pega esse título e paga as dívidas que ele tem. Então, é um retroalimento que tem nesse sistema econômico, né? É um sistema de financiarização de um país, né? E aí, Neto, vamos à parte prática que a gente sempre gosta de puxar para essa situação. Sobe a inflação, vem aí a possibilidade da ciranda financeira, o que o cidadão comum pode fazer? Porque o preço de tudo tende a aumentar e fatalmente vai ocorrer isso, mas a sua remuneração não. E aí o cidadão brasileiro ele fica refém da economia? Então, o cidadão brasileiro ele está numa corda bamba, né, que a gente já sabe há muitos anos, né, não é de agora, mas isso daí está ocorrendo há muitos anos. Os salários não estão indexados, simplesmente algumas categorias conseguem remunerar o seu aumento por meio de acordos individuais ou talvez acordo de sindicatos. Os sindicatos praticamente não existem mais, então os sindicatos estão mais enfraquecidos para fazer algum tipo de acordo. Então resta ao cidadão brasileiro, né, que a gente tem visto uma redução muito drástica do poder de compra, não tem ocorrido um ganho real. Há um tempo atrás, por exemplo, um
salário nosso, né, era comparado hoje é mais ou menos $210, né? Nós chegamos a ter um salário comparado de $400. Claro que isso daí não é algo assim que nós podemos dizer que é bom, o que é ruim, porque depende da paridade do poder de compra em qualquer lugar. Mas o que ocorre é que o cidadão brasileiro, ele infelizmente ele vai ver durante esse período o valor do salário dele, o valor dos ganhos dele se reduzirem ao longo do tempo. Então ele vai poder comprar cada vez menos, né? Que é o que está acontecendo. Essa semana eu estava olhando uma fatura, né? E aí eu falei, não, deixa eu olhar na internet para ver os meses atrás, porque eu falei com meu marido, meu Deus, o que é isso? Ele falou, mas você percebeu? O consumo continua o mesmo. Mesmo. O Exatamente. consumo é o mesmo, mas só que aumentou drasticamente esse negócio aqui. Isso quando não é muito menor. Era muito menor. A gente percebe o isso preço. de forma muito prática, como todo mundo sabe, no carrinho de supermercado. Exato. Que você enchia e pagava um tanto. Hoje ele está menos da metade e você paga mais. Você sai com menos sacolinha na mão. Né? E aí, mais uma vez, ficamos refém da taxa. Vou resumir, da taxa Selic. A taxa Selic sobe, tudo vai atrás, inflação sobe, e aí a gente sai com menos sacolinha ainda do supermercado. Ou melhor, sai só com sacolinha. Antes a gente saía com carrinho de compra cheio. Exatamente. Agora você não precisa sair com carrinho, não. Você pega a sacolinha e vai aqui. Ó, Neto, você precisa ensinar pra gente segredos, fórmulas aí, pra gente dar jeito nisso. Então, o economista ele analisa, né? Mas podemos dar algumas dicas, né? Mas a pessoa precisa também conseguir economizar para ter dinheiro para poder fazer esse tipo de previsão futura, né? Ô Nelson, se eu economizar nessa fatura, eu não vou ter nada. Então, esse é o grande problema, né? Porque não tem onde, o consumo ou tá você mesmo. come ou vive, né? Ou você guarda dinheiro, mas se eu guardar dinheiro, você deixa de comer. Não tem jeito. E aí, se a gente prestar viver. atenção em notícias aí de sites econômicos, a gente vê que a quantidade de famílias brasileiras endividadas está aumentando, principalmente no cartão de crédito e no cheque especial, o que quer dizer que muito provavelmente, esta é uma análise possível, que o hábito de consumo ele está se mantendo ou alterando pouco, mas as pessoas continuam tendo que sobreviver se endividando. E como você mesmo lembrou aqui, a gente está usando o cartão de crédito para comprar comida, não é mais para comprar bens, não é mais para pagar outro tipo de conta, mas para comprar comida. E aí, se o cartão estoura, a sua alimentação e da sua família ficam comprometidas. E tem uma outra coisa também importante, que às vezes as pessoas imaginam, né, que os empresários, comerciantes, né, são vilões nesse caso, né, mas a gente tem que observar o seguinte, né, que para eles também o custo aumentou, de produção, né? deles aumentou muito. Isso. E esse custo de produção ele não pode ficar, porque chega uma hora que, se ele manter esse custo dentro da empresa, ele tem que fechar as portas da empresa, ele não consegue fazer. Eu falo isso porque quando eu vou fazer compra, eu sempre observo os produtos que nós estamos comprando, a gente vê que bolachas que eu costumava comprar, produtos que eu costumava comprar, reduziu a quantidade, reduziu o nível da embalagem, reduziu a qualidade, uma série de outras coisas, para poder manter aquele produto no mercado. Porque a empresa não faz isso porque ela está querendo aumentar seus lucros. Senão teria feito isso daí no passado muitas vezes, porque o que importa é a competitividade entre eles, né? Então, se ele começa a fazer isso, as outras também fazem, porque que nós estamos vivendo agora num mundo, a gente chama na economia, né? Nós estamos vivendo sobre um dispositivo preço e custo. Não, a qualidade já é algo secundário, é preço e custo. Eu tenho que ter um custo tal para colocar um preço tal, porque a empresa hoje ela pensa mais na sobrevivência do que tentar ofertar produtos para os seus clientes de qualidade que possam também trazer competitividade da empresa no mercado. Então as empresas não estão pensando mais em aumentar o seu market share, as empresas estão pensando no seguinte, em sobreviver nesse ambiente econômico que nós estamos vivendo agora. Ok, Neto, muito obrigado. Preciso registrar que, segundos atrás, Andréa Gigliotti, a nossa colunista, está nos acompanhando, ela deu uma arrepiada quando o Neto falou, eu comprava bolacha e agora troquei bolacha. E ela falará para você, não mas é aquela que vem com gergelim, gente. Não é bolacha recheada ou somente naturais, viu, somente Neto? açucareira. Para você. É um exemplo que eu peguei aí, Gigliotti, né? Como que eu chamo? Andréa Gigliotti. Andréa, é um exemplo que eu peguei, né? Porque às vezes eu tenho
um projeto de pesquisa na faculdade, que a gente tem que fazer pesquisa sobre os produtos, né? E a bolacha está na cesta básica. Com certeza, com certeza. E a gente faz esse levantamento e percebemos esse tipo de diferença que tem nos produtos. Brincadeiras à parte, como diz André Gigliotti, descasque em vez de desembrulhar. Certíssima, certíssima.